A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Você já teve um sonho que pensou ser impossível acontecer? Às vezes, o que precisamos fazer é dar o primeiro passo. Nossa história teve início em 2013. Não tínhamos quase nada, apenas o que realmente importa: um chamado, um sonho e o desejo de fazer a vontade de Deus. Éramos uma comunidade pequena, formada por 4 famílias. Começamos com 2 promessas. Deus acrescentaria um a um. E que seríamos uma igreja para fazer a diferença. Passamos pelo primeiro tempo. O segundo, o terceiro, enfrentamos tempestades, passamos por desertos, mas entendemos os processos. Deus cumpriu sua promessa e acrescentou um a um. Nossos sonhos não param por aqui e colhemos os frutos do nosso trabalho. E hoje vivemos uma nova história. Se você está aqui hoje, é porque faz parte da nossa história. É o resultado do nosso trabalho e o fruto de uma promessa de Deus feita há 7 anos atrás. E isso é só o começo. O que você quer ser quando crescer? Toda resposta para essa pergunta leva a um caminho. Todo caminho leva a uma jornada. Nascemos, crescemos e amadurecemos. Este é o ciclo da vida. Da mesma forma, deve ser com nossa vida espiritual. E para isso acontecer,
fundamos o Ministério Jornada e, com simplicidade, iremos levar você a um conhecimento profundo e prático da Palavra de Deus. Será dividido em 3 módulos: andando, correndo e voando. Maturidade espiritual é uma meta de Deus para a sua vida. Você está pronto para crescer? Ministério Jornada rumo à maturidade cristã.
Seja bem-vindo, você está na CD Igreja Peniel. Somos uma igreja em células, dirigida pelos 4 pilares da visão MDA. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Através dessa visão, um modelo de discipulado apostólico, temos obedecido aos mandamentos de Jesus de manifestar o seu reino em São Sebastião da Moreira, no Brasil e no mundo. Cremos numa igreja saudável, relevante, influente, contextualizada e avivada, que faça a diferença na vida das pessoas através do amor, do evangelismo e do discipulado, que é o cuidado um ao outro. Não sonhamos com uma igreja cheia, mas com uma cidade transformada. Para pertencer a essa família, você pode fazer as aulas de integração, os cursos de batismo e membresia. Estamos honrados em promover o seu encontro com Deus. Não somos um lugar para frequentar, somos uma família para pertencer. Boa noite, gente. Mais um domingo, nós reunidos aqui na presença de Jesus. Nós aqui na igreja, e vocês aí na casa, mas eu creio que vai ser algo sobrenatural, assim como foi o culto passado, né? Que nós aqui assistimos uma presença muito grande. A palavra que foi ministrada foi algo muito forte. Eu creio que assim como que no domingo passado, esse também vai ser algo incrível. A palavra de Deus fala em Isaías 41:13: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Então essa palavra fala que o Senhor, Ele vai te segurar pela mão. Ele vai te ajudar. Ele fala assim: não tema. Todo mundo fala assim: não tema, eu estou contigo, eu vou te ajudar. E eu creio que nós vamos adorar o nosso Jesus essa noite sem intenção nenhuma de troca. Aquela assim: vou adorar porque eu quero receber algo. Não, mas nós vamos adorar Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós. Então peço que você se humilhe na presença de Deus. Se você quiser ficar em pé para cantar juntos, se você quiser ficar de joelhos, mas adore o nosso Jesus nesse momento. Um momento de intimidade, você e Ele. Que eu creio que vai ser algo sobrenatural. Que Deus está fazendo muito nesses dias, só que às vezes nós não percebemos. Que eu creio que muitos estão se achegando na presença dEle, mas também muitos estão se esfriando. E essa noite é uma noite de nós nos aproximarmos dEle. Eu creio que desde o momento do louvor, no momento da palavra, no momento da oração, que Deus vai ministrar muito o seu coração. Senhor, nós te pedimos perdão por tudo, Pai, e criamos algo incrível, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.
a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia, amém. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se tu responde
estava cansado, sem forças, desanimado, decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo, curando as suas lágrimas e mandou a te falar. Quero
frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Não se detenha
por tudo que o Senhor fez aqui, Pai. Pai, te pedimos que agora no momento da palavra o Senhor possa vir poderosamente, Pai. Colocamos a vida do Edinho em sua presença, Pai. Que o Senhor possa usar poderosamente a vida dele, Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma celebração online. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da ministração da semana passada. Você que chegou até aqui, que está nos acompanhando, não esqueça aí de curtir, de compartilhar, de chamar o pessoal para estar ouvindo também essa ministração, porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite, aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, são grandes coisas. Eu tenho uma expectativa muito grande de tudo isso que está acontecendo, desse período de que a gente está passando. Eu sempre agradeço a Deus, eu sempre testemunho isso, em todas as vezes que eu vou ministrar, eu testemunho isso, daquilo que Deus vem fazendo na minha vida, na vida da minha família, como as coisas estão acontecendo, estão encaminhando, e é maravilhoso poder viver esse tempo debaixo da guarda de Deus, debaixo daquilo que da proteção dele, da provisão dele, e conhecer essas facetas de Deus que muitas vezes que muitas pessoas não conhecem, né? E eu sou grato a ele por isso. Eu queria estar orando com vocês para a gente poder iniciar. Gostaria que vocês fechassem os olhos para a gente poder orar e colocar esse momento nas mãos de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por estar aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, essa ministração que o Senhor tem dado. Deus, nós pedimos através do Teu Espírito Santo, toque a vida das pessoas, que esta palavra, Pai, que a palavra desta noite possa tocar o coração de cada um que estiver ouvindo. Deus, nós cremos, ó Deus, naquilo que o Senhor vem fazendo, nós acreditamos e temos fé que o Senhor tem tocado as pessoas, tem feito o sobrenatural na vida delas, e que nesta noite, Pai, cada um que estiver escutando, que ouvir esta palavra, possa ser tocado por essa ministração e ser transformado, Pai, naquilo que o Senhor tem nos colocado nesta noite. Pai, abençoa, nós agradecemos, nós pedimos e clamamos a Deus o direcionamento do Teu Espírito Santo, Pai. E nós cremos que assim como o Senhor está aqui nesse lugar, nesse momento, o Senhor está na casa de cada um, presente na vida de cada um, Senhor Deus, que está nos acompanhando, escutando essa ministração. Pai, abençoa, guarda, ativa, Pai, o coração, os dons, os projetos, ativa, Pai, os chamados e faça, Deus, o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. A palavra semana passada nós falamos sobre princípios, nós falamos sobre transformação, nós falamos sobre convencimento, falamos sobre convicção. A gente falou que convicção é plena certeza daquilo que Deus está fazendo e plena certeza daquilo que Deus ele vai fazer. A convicção é a fé ativada nos nossos corações e caminhar debaixo daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Convicção é acreditar mesmo quando tudo diz que não. Convicção é a gente continuar mesmo quando as situações e tudo aquilo que está à nossa volta diz para a gente parar. A fé, ela vai fazer a gente avançar, mesmo quando muitas vezes a gente se sente esgotado, quando a gente não se sente preparado, quando a gente acha que não vai dar conta. Porque a fé, ela vai agir nesse momento, e nós vamos ver que não depende de nós, mas depende
é somente do poder de Deus que atua através de nós. E nesta noite, dando continuidade da palavra que nós ministramos semana passada, nessa noite eu quero falar sobre confiança. E o tema da palavra de hoje é quando confiamos. Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. E vamos estar lendo junto, tá? Hebreus, capítulo 4, versículo 16. E diz assim: Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Essa palavra em Hebreus fala sobre se achegar a Deus com confiança. E o que é confiança? O que é confiar? Confiança é o sentimento de quem acredita na moral, no caráter e na lealdade de uma pessoa. A confiança é nós aceitarmos que nós somos vulneráveis, é aceitar a nossa fragilidade, porque a gente sabe, a gente reconhece que precisa de uma outra pessoa para poder continuar caminhando. Confiança não é apenas eu acreditar em alguém, mas a confiança também é eu aceitar que eu sou frágil e que eu preciso de alguém para estar caminhando junto comigo, que eu preciso depositar o meu coração, o meu sentimento, a minha esperança em alguém. E muitas vezes as pessoas querem caminhar sozinhas, querem confiar em si mesmas e acabam carregando fardos que não precisam ser carregados sozinho. E eu sempre falo isso: ninguém nasceu para andar sozinho. Confiança é um ingrediente para a amizade. Confiança é você abrir a porta da sua casa para alguém. Confiança é o que faz a palavra de alguém valer mais do que um contrato. Quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, eles falam sobre o contrato do bigode, né? Que uma palavra ela era firmada através do bigode, né? Mas a confiança é quando você confia em alguém e essa palavra de alguém ela vai valer muito mais do que um contrato escrito. É quando você abre as portas da casa para alguém. Você não vai abrir as portas da sua casa para uma pessoa que você acabou de conhecer há 5 a 10 minutos. Você precisa gerar essa confiança. E a confiança ela é adquirida através do conhecimento. E conhecimento é relacionamento. A confiança ela é adquirida através do relacionamento. Vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui numa pessoa famosa, né? O Silvio Santos. Vamos pensar no Silvio Santos. O Silvio Santos faz parte do domingo de muitas pessoas, né? Há muitos anos ele está na TV e aos domingos tem os programas dele. E a gente pode falar que conhece o Silvio Santos? É claro, né? A gente conhece, né? Mas se você sair hoje, vamos por exemplo, se a gente sai daqui e vai lá para São Paulo, né? Chega lá na casa dele e fala assim: eu quero entrar aí, eu vim visitar o Silvio Santos, né? O segurança vai olhar e falar: mas por quê? Você vai dizer: porque eu conheço ele, né? Todos os domingos ele está na televisão, eu acompanho ele há muitos anos, eu conheço, eu sei que ele
Eu conheço os filhos dele, conheço a esposa, né? E se você quiser entrar dentro da casa, você não vai entrar, né? Porque você conhece, realmente, você conhece o Santos, você conhece ele de ouvir falar. Você não tem um relacionamento com ele. Você não convive com ele todos os dias, você não tem um relacionamento de amizade, nada mais estreito. E quando nós depositamos a nossa confiança em alguém, quando nós chamamos alguém para fazer parte da nossa casa, para compartilhar da nossa comida, para compartilhar do nosso ambiente familiar, é porque nós já iniciamos um relacionamento com essa pessoa e nós depositamos nela a nossa confiança. Conhecer a Jesus vai muito mais além do que apenas saber do que Ele pode fazer. Conhecer a Jesus significa experimentar dele. Essa semana a gente estava compartilhando na célula e a gente falou sobre isso. Muitas das vezes a gente pode conhecer ou de ouvir falar o Jesus que cura, mas quando eu preciso da cura, aí eu experimento e aí eu conheço esse Jesus que cura. Eu posso ouvir falar daquele Jesus que restaura relacionamentos, daquele Jesus que restaura casamentos, mas quando o meu casamento ele é restaurado, aí eu conheço esse Jesus que restaura relacionamentos, casamentos. Eu posso ouvir falar que Jesus cura pessoas, Ele restaura vidas, Ele transforma vidas, mas quando a minha vida é transformada por Jesus, eu conheço esse Jesus que transforma vidas. Então, a nossa confiança, o nosso relacionamento com Jesus vai muito mais além do que apenas ouvir falar. Mas o nosso relacionamento com Jesus vem também de experimentar dele. E para nós experimentarmos dele, é necessária a necessidade. A necessidade é o ponto de partida para que a gente possa conhecer ele, experimentar dele e conhecer esse Jesus que cura, esse Jesus que salva, esse Jesus que faz, esse Jesus que transforma. E nessa noite eu quero falar da história de algumas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram convicção de quem ele é e o que ele poderia fazer. Eu quero falar da história de algumas pessoas que foram até Jesus, tiveram a vida transformada por ele, de pessoas que experimentaram dele, elas tinham uma necessidade e elas experimentaram dele e de repente aquilo que elas não poderiam fazer, Jesus fez por elas. Elas tiveram um encontro tão forte com Jesus que a vida delas nunca mais foi a mesma. E eu quero compartilhar com vocês algumas histórias dessas pessoas. Eu quero começar aqui. A primeira é o chamado dos primeiros discípulos. A gente pega lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. E essa história diz que Jesus ele estava passando pelo Mar da Galileia e de repente ele encontra Pedro e João, eles pescando, e mais para frente ele também encontra André e Tiago. Eles eram homens da pesca, eles tinham uma empresa de pesca, e naquele momento Jesus ele chega para eles e convida eles: me siga, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a palavra diz que eles largaram tudo e caminharam com Jesus. Essa primeira chave que eu quero compartilhar com vocês diz sobre largar tudo e confiar em Jesus. A nossa confiança em Deus
exige que a gente abra mão de muitas coisas para que a gente possa seguir a Jesus. O confiar em Jesus é a gente ter a humildade de reconhecer a nossa fragilidade, que nós somos vulneráveis e que nós precisamos dele para continuar caminhando. Nós experimentamos de Jesus e começamos a confiar nele quando nós abrimos mão das nossas razões, dos nossos sonhos, daquilo que nós achamos o certo e errado, e nós ligamos o nosso coração ao coração de Deus e começamos a caminhar junto com ele. Eu fico me perguntando qual foi um impacto daquele chamado que fizeram aqueles homens largarem tudo. Eles largaram casa, eles largaram empresa, largaram profissão, muitas vezes largaram família. Diz que quando a palavra fala de André e Tiago, eles simplesmente deixaram o pai, eles estavam junto com o pai deles, e eles simplesmente deixaram o pai e foram seguir Jesus. E quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, a gente tem dificuldade de abrir mão de coisas que são tão pequenas. A gente quer ter algumas certezas, mas o que é a nossa certeza debaixo daquilo que Deus nos promete? Mas aí a gente fica ligado a coisinhas pequenininhas, achando que se a gente abre mão, a gente vai para o fundo, a gente vai cair. Mas a gente tem que entender que quem está nos sustentando não é os nossos achismos, não é a nossa mão e a nossa força, mas é o próprio Jesus. E essa parte diz que Jesus foi até eles. Jesus foi até eles e fez um convite para eles. Sabe, Jesus ele já veio. Jesus ele já veio até nós. Sabe, ele já foi crucificado, ele já sofreu por nós. Ele já veio até nós. E o chamado de Jesus foi respondido por eles imediatamente. A palavra diz que imediatamente eles abandonaram tudo. O chamado de Jesus exige uma resposta imediata. E a questão agora é: você está pronto a fazer essa resposta, a dar essa resposta para Ele? De abrir mão de às vezes coisas que estão te impedindo de crescer, de caminhar, de avançar na vida cristã. Depositar a sua confiança não mais em você, nas suas mãos, nos seus achismos, naquilo que você pode ou não fazer, porque na verdade nunca foi, não é a respeito de nós, mas é a resposta dele em nós. Significa ele em nós. E a pergunta que eu tenho é: você está disposto a abrir mão? Porque ele já está aqui. E a resposta, o chamado de Jesus, exige uma resposta imediata. A segunda chave que eu quero compartilhar fala sobre um paralítico que foi levado até Jesus. A palavra conta que esse paralítico tinha 4 amigos. E Jesus estava dentro de uma casa e as pessoas estavam levando os enfermos para ele, e Jesus estava curando e ao mesmo tempo estava ensinando. E tinha tanta gente dentro daquela casa, tanta gente lá dentro, que eles subiram em cima, eles abriram um espaço na telha, né? E desceram, aqueles 4 amigos desceram aquele paralítico até onde estava Jesus. E a palavra diz que Jesus curou eles ali. Jesus curou aquele paralítico. Entenda, homens, por uma simples convicção, não pararam, se moveram. Sabe, imagina a gente numa situação dessa, a gente chegar até Jesus e dizer: eu
quero levar meu amigo lá porque ele precisa de uma cura. Eu não quero ver mais ele desse jeito. Eu não quero ver ele na vida que ele vem vivendo e ele precisa ser restaurado. Imagina se quando eles chegam, eles se deparam com aquela multidão e eles não conseguem entrar. Imagina se eles voltam para trás e eles simplesmente desistem. A história nunca iria lembrar deles, o evangelho nunca iria falar sobre eles. Mas a questão é que eles tinham uma convicção tão grande de que se eles chegassem perto de Jesus, Jesus iria curar eles, que eles pegam os 4 amigos, sobem naquele telhado e descem aquele paralítico por corda até Jesus. Eles não se preocuparam com o que os outros iriam pensar, eles foram até Jesus. E a vida de uma pessoa foi salva pela convicção daqueles amigos. Entenda que existem pessoas que estão à sua volta, existem pessoas que estão à sua volta junto com você, existem amigos teus que precisam ser salvos através de uma palavra de Jesus. Mas se você não se mover, se você não tiver convicção, a fé, a confiança daquilo que Deus pode fazer, esse seu amigo, ele simplesmente vai ficar na situação que ele está. A gente está passando, né, um momento aí da pandemia, muita coisa acontecendo, aqui também em Amoreira, né? E me diz uma coisa, como você vem vivendo esses tempos? Existe um amigo teu, existem pessoas que estão esperando uma resposta sua. Existem pessoas que estão esperando a fé ser gerada dentro do teu coração, porque muitas vezes, se a gente não tem fé, não tem convicção, não tem confiança. Existem pessoas esperando a gente se posicionar na confiança em Deus, no relacionamento em Deus, para serem salvos. Está na hora da gente abrir mão de alguns lugares, né, de conforto que a gente fica e começar a levar a palavra, a trazer essas pessoas até Jesus. Eles se moveram por simples convicção. Irmão, o teu mover até Jesus não tem a ver com você. Eu falei isso na ministração passada. Não tem a ver com você, não tem a ver com o seu conhecimento, não tem a ver com o teu desempenho, aquilo que você sabe ou não sabe fazer. Mas simplesmente pela tua fé em Deus, a tua confiança daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Uma outra pessoa, uma mulher com um fluxo de sangue, está em Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 34. Marcos capítulo 5, do 24 ao 34. E a palavra fala de uma mulher que há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia, ela estava sempre sangrando. E entenda a situação dessa mulher. Essa mulher ela era considerada pelos judeus impura. E toda pessoa impura, ela não podia ficar no meio das pessoas. Ela tinha que ficar isolada, fora da cidade às vezes. Ela tinha que ficar isolada totalmente da vida social. Ela não podia conversar com ninguém, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ter relacionamento com ninguém. E a palavra diz que ela gasta toda a fortuna dela para ela poder ser curada. Mas ela vivia longe de todo mundo. E se ela fosse... E a palavra diz assim que era a lei na época, que se ela estivesse no meio das pessoas, se ela saísse do lugar onde ela estava e ficasse no meio das pessoas, se ela tocasse alguém poderia se tornar impuro. E eles poderiam apedrejar ela por causa disso, ela poderia morrer por causa de estar no meio das pessoas. E a palavra diz que Jesus estava indo até um lugar e ele estava caminhando no meio de uma multidão e a multidão comprimia ele, então e essa mulher estava ali. 12 anos ela sofria desse problema, tinha gastado toda a fortuna dela,
mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E o mais interessante nessa palavra é que Jesus não foi até ela foi até Jesus. E aí eu fico me perguntando o que faz uma mulher sair de onde ela está e enfrentar o risco de morte para encontrar Jesus. É porque ela tinha plena convicção de que se ela tocasse nele, ela seria curada. Irmãos, entenda uma coisa: a tua confiança em Deus faz você caminhar no meio de multidão apenas para tocar nele. A tua confiança em Deus faz você lutar no meio de tantas batalhas, faz você passar por meio de tantos problemas, faz você passar por meio de tantas dificuldades, faz você enfrentar e passar por meio de tanta tempestade, apenas para tocar em Jesus, porque você sabe que se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. Irmão, entenda uma coisa: muitas coisas que nós passamos na nossa vida, a única coisa que a gente precisa fazer é nos levantar, é sair da nossa zona de conforto e ir até Jesus, aonde Ele está, e tocar nele, e confiar que conforme eu toco nele, sai dele poder e virtude para transformar a situação que eu estou, para fazer de mim algo novo, para tocar e reviver aquilo que muitas vezes estava morto dentro de mim. Aquela mulher não olhou a multidão, não olhou o perigo de vida, ela apenas queria tocar Jesus. E ela tinha plena convicção, ela tinha fé de que se ela fosse até Ele, ela não iria ficar do mesmo jeito. E uma outra pessoa que fez isso, a Bíblia chama ele de Bartimeu. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. E a palavra vai falar sobre um homem chamado Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu não é nome. Bar é filho de e Timeu é o nome. Então, aquele cego, ele era chamado de filho de Timeu. A Bíblia fala que então era um homem que não tinha identidade, não tinha nome próprio. Todo mundo que chamava ele falava: "Ô filho do Timeu, ô filho do Timeu". E a palavra diz que ele era cego. E na beira do caminho ele mendigava o pão. Ele era um mendigo, cego, não tinha ninguém por ele sempre sozinho. E interessante que ele escuta falar que Jesus estava passando por lá. E quando Jesus estava passando ali, a palavra diz que ele começou a gritar muito alto. Ele começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim". E as pessoas que estavam em volta dele falavam: "Fica quieto, cala a boca, para de incomodar o mestre, deixa ele seguir". E aí ele não parava e ele continuava: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim". E quanto mais a multidão insistia para ele ficar quieto, mais ele gritava alto, mais ele falava alto. E aí Jesus ele para e fala assim: "Traz esse homem para mim". E aí eles vão até ele e diz: fica calmo, Jesus ele tá chamando você. E aí ele vai até Jesus e Jesus faz um milagre na vida dele. O Bartimeu ganha uma identidade, o Bartimeu ele é curado, ele ganha uma identidade, ele sai da situação que ele está e ele começa, a partir daquele dia ele nunca mais
ele foi o mesmo. Mas, irmão, entenda uma coisa: a convicção e a fé em Deus faz você caminhar, mesmo quando você não consegue enxergar. A convicção e a confiança em Deus, você sabe que se você chamar por Ele, Ele vai te ouvir e Ele vai te atender. Você sabe que se Jesus ouviu o seu clamor, é tudo o que você precisa para ser curado. Quando você confia em Deus, quando o seu coração está conectado ao coração de Deus, todas as outras vozes, todas as outras coisas perdem o sentido. E você sabe, eu só preciso levantar e caminhar em direção a Ele, para Ele resolver a minha vida, para Ele transformar a minha vida. E eu quero te encorajar nesta noite, que se você está passando por alguma coisa, se algo está te incomodando, se existe alguma coisa na sua vida que precisa ser transformado, o que eu digo nesta noite é: confia naquele que escreveu os teus dias lá na eternidade. Confia naquele que te conhece desde o ventre da tua mãe. Confia naquele que te chamou para uma grande obra. Confia naquele que te predestinou para ganhar multidões, para tocar pessoas e transformar realidades. Jesus, ele teve um chamado, fez um chamado para os seus discípulos, e ele faz um chamado para você, e esse chamado exige uma resposta imediata. E a questão é: qual é a resposta que você vai dar para ele? Tanto, se a gente for ver o paralítico que chegou até ele, a mulher com fluxo de sangue que foi até ele, o cego que clamou por ele, todas essas pessoas, eles não ficaram no lugar reclamando, mas eles levantaram e foram até a pessoa que realmente pode resolver todas as nossas situações e todos os nossos problemas. O que eu digo nesta noite é: levanta do lugar onde você está. Por que chorar? Por que olhar para baixo? Irmãos, Deus tem obra para fazer. Deus tem tanta coisa para mover. E o que nós precisamos, apenas o que nós precisamos fazer é confiar. Confiar naquele que nos chamou pelo nosso nome. Confiar naquele que, quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito escrito para nós. E mesmo quando você não consegue enxergar esse propósito, mesmo quando você não consegue nem mesmo enxergar Ele, irmão Bartimeu, ele não conhecia o rosto de Jesus, ele não sabia quem era o rosto de Jesus, mas ele sabia que Jesus podia fazer o que ninguém podia fazer por ele. Entende, irmão? Quando você traz Jesus para o centro da sua vida, nada fica igual. E muitas vezes a gente pode nem conseguir olhar para Ele. Muitas vezes, às vezes a gente se encontra em situação que parece que a gente está sozinho. A gente não consegue nem enxergar Jesus perto de nós. Mas Ele está ali. O que Ele pede para nós nesta noite é: confia nele. Tenha convicção, plena confiança daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Para Deus não existe nada impossível. Tinha um homem que tinha um filho endemoniado, e de tempos em tempos o demônio, o espírito maligno, tomava conta do menino, e ele caía no chão e se estribuchava e se machucava, e o pai estava muito aflito. E ele chega até Jesus chorando e diz assim: Jesus, se podes, cura o meu filho. E ele dá uma resposta para aquele homem, ele fala assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. O tema desta noite, dessa ministração é: quando confiamos. Quando confiamos, não existem impossíveis. Quando confiamos, não existem dificuldades. Quando confiamos, não existem lugares altos. Quando confiamos, não existem lugares baixos.
Quando confiamos, não existe depressão, não existe doença, não existe preocupação, não existe tempestade, não existe deserto. Quando confiamos, nós sabemos que Ele está ali do nosso lado. E eu quero orar com você nessa noite, para que algo seja ativado no seu coração. Se você precisa de fé para atravessar tudo isso que você está passando, nós vamos orar por fé. Se você precisa confiar mais em Deus, nós vamos orar por confiança. Se você precisa sair da zona de conforto, nós vamos orar para que você tenha ação e que algo seja ativado dentro de você. Pai, nós nos entregamos nesta noite nas Tuas mãos. Nós cremos na Tua palavra e nós cremos que quando confiamos não existem impossíveis, porque tudo é possível àquele que crê. E Pai, que nesta noite seja ativado em nosso coração, seja ativada em nosso coração a confiança, a fé. Seja, ó Deus, que nós possamos sair da nossa zona de conforto e lutar a nossa batalha, enfrentar os nossos gigantes e vencer, Senhor, saber que nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos com o nosso coração e a nossa mente alinhados com aquele que escreveu os nossos dias. Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa ativar dons, ministérios, transformar vidas, tocar pessoas, transformar realidades, ó Pai, e que o Teu Espírito nesta noite, nesse momento, possa, ó Deus, transformar a realidade das pessoas que estão nos assistindo, ouvindo essa ministração. Deus, que nós possamos ser a voz, que nós possamos ser a resposta para o mundo, Pai. Deus, que através dessa palavra não haja dúvida, mas confiança de quem é o Senhor. Que o nosso relacionamento com o Senhor possa se estreitar cada vez mais e nós confiarmos no Senhor. Nós trazemos o Senhor para o nosso centro, para o centro da nossa vida e viver toda a história que o Senhor tem para nós. Pai, nós agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Espero então que essa palavra, eu tenho fé, certeza, eu tenho plena confiança de que essa palavra tocou teu coração, e tenho certeza que essa semana você vai viver algo totalmente diferente que você vem vivendo até agora. Terça-feira nós temos o Jornada, né? Estamos fazendo uma série aí de estudos, então se conecta com a gente. Quarta-feira tem a cela em família, né? Sexta-feira nós temos o Minuto com Jesus, e aí tá vindo também uma novidade, tá? Não perca, sábado aí já tem uma novidade para vocês, tá bom? Eu só posso dizer que o grupo aí dos adolescentes estão fazendo algo e tenho certeza que vai ser fenomenal aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe sua vida e semana que vem nós estaremos aqui. Amém? Deus abençoe. Que a santa paz de Deus, a comunhão do seu Espírito e o seu amor permaneça em nosso coração, e a igreja diz: amém! Deus abençoe.